E aí? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao vlog diário do Nino Denani, aquele momento que a gente senta pra conversar de espiritualidade, espiritualismo, magia, ocultismo, é... todos esses negócios aí que estão no meio desses assuntos todos aí, né, que a gente vem discutindo aqui. Mas sempre é sem edição, sem corte, sem porra nenhuma. Como é que vocês estão, crianças, nesse dia 3, né? 3 de janeiro, terça-feira. Aqui deu uma trégua na chuva e também deu uma trégua na britadeira. Tem alguém... Assim, eu moro em frente a um bagulho do governo aqui, tá ligado? E os caras estão em obra desde, sei lá, setembro. Então, tipo, hoje eles resolveram quebrar mais um pouco das coisas aí. Você lembra? Sempre tem aqui caminhão parado, trator fazendo barulho, não é? Então, os caras estão em obra. É a obra mais demorada que eu já vi na minha vida. Dá pra construir um conjunto de apartamento aqui e os caras estão trocando um portão. Mas é a vida, né? Então, vamos para as questões de... Mas antes disso, como é que vocês estão, gente? Eu tô bem aqui. A Ana não vai participar hoje do vlog. Eu falei que nas férias ela participaria, mas hoje ela não vai participar porque ela tá fazendo o quê? Upando o vídeo do canal dela, que estará aqui na descrição do vídeo e também nos cards, né? Ontem eu subi o vídeo e esqueci, coloquei só de noite. Mas hoje eu ponho logo que eu levantar ele. Mas vamos para as questões de vocês, né? Nino, fala sobre Santa Muerte. Obrigada. De nada, moça. Santa Muerte. Santa Muerte é como a maioria das tradições aqui brasileiras e americanas, na verdade, é uma sincretização da morte. Santa Morte acontece no México, tá? O México é um lugar que é tradicionalmente, provavelmente os povos ameríndios que moravam ali tinham uma veneração pela morte. Quando os espanhóis chegaram lá, eles sincretizaram com a Santa Espanhola, que é a Santa... Acho que é La Sagrada Muerte na Espanha, tá? Tem a Santa Muerte no México e La Sagrada Muerte na Espanha. Eles sincretizaram, geralmente é um esqueleto, né? É muito parecido com o puro osso, saca? Vocês já viram As Terríveis Aventuras de Billy Mandy? Ou o ceifador da morte, né? É o cara que cuida pra transportar, é o cara que cuida dos mortos. É isso, não é segredo, não. Eu sei que esses negócios meio que encantam vocês, assim, falar desses negócios de morte, desse negócio misterioso, mas não tem nada de diferentão isso não, cara. Boa tarde, Nino! Como você é um grande pesquisador, muito obrigado. Até engasguei, muito obrigado pela parte que me toca. Como você é um grande pesquisador, o que você me diria a respeito do livro Código da Vinci? É um assunto polêmico e existem pessoas que acreditam na possibilidade de iluminar os Cavaleiros Templários e Jesus na Terra ter mantido o relacionamento com Maria Madalena. Você poderia abordar esse tema? Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Olha, faz anos que eu li o Código da Vinci. Eu acho um puta livro. Eu, em particular, eu sou, como eu disse pra você, eu sou artista plástico. Eu tive uma carga muito grande de história da arte na faculdade e no colégio. Porque eu fiz colégio técnico na época que o colégio técnico era junto com um colégio normal. E aí, enfim, teve história da arte também. É um puta romance, mas muito do que ele fala lá é romance, tá? Ele mesmo fala, acho que no final do livro, o que é verdade e o que não é, tá? Possibilidade de Illuminatis. Possibilidade do quê? Illuminatis existem, tá? É uma sociedade como qualquer outra. Não, eles não estão querendo controlar o mundo, não, eles não estão querendo matar as pessoas. Não, não é nada disso. Illuminati ele é muito parecido com a maçonaria, tá? Só que os caras são mais cientificistas do que a maçonaria. A maçonaria é um pouquinho mais esotérica, digamos assim. E os Illuminati são mais focados na ciência. Cavaleiros Templários. Eu não sei do que possibilidade do que você está falando. Jesus ter mantido relacionamento com Maria Madalena, eu acho muito plausível, tá? Inclusive, aparentemente, alguns dos evangelhos apócrifos aí... Tem o evangelho de Maria Madalena, inclusive, mas alguns dos evangelhos apócrifos parece que tem algumas coisas aí falando que Jesus beijava Maria na boca. O que era Maria Madalena na boca, que era uma demonstração de grande afeto, embora não seja necessariamente naquela época uma demonstração de sexualidade, tá?
Mas aparentemente o que parece, eu não sei até que ponto isso está provado ou não, é que Maria tinha mais importância para Jesus do que o próprio João, o próprio Pedro, o fundador da igreja, né? A questão de Maria ter casado com Jesus, ela é bem, aí ó, tá vendo? Ela é bem plausível porque Jesus era judeu e os judeus naquela época casavam muito cedo. Então é bem difícil Jesus ter chegado aos 30 anos sem ter casado. E como aparentemente ele tinha um certo amor por Maria Madalena, né? Então. Mas tem uma lendária muito bonita em cima de Maria Madalena, viu? Parece que depois que Jesus, que começou a tralar com Jesus lá, ela fugiu aqui pra França, e tava grávida, enfim. Tem uma lendária bem bonita em cima da Maria Madalena aí. Nino, tenho duas perguntas. O fenômeno poltergeist, existe alguma forma de você mover objetos por sua própria vontade quando você quiser? E o que você acha sobre o Wicca, principalmente sobre aquelas pedras? O fenômeno poltergeist aparentemente existe, sim. E segundo nos conta as lendas, sim, é possível você mover objetos com sua própria vontade. A ciência está começando a tatear isso, mas bem no comecinho, tá? Tem um pesquisador aí tentando fazer isso com raios laser e monges meditativos, que parece que eles conseguiram mover um átomo, que foi captado isso, né? Mas isso daí já tem vários outros cientistas falseando essa pesquisa, então ainda está bem no comecinho, tá? E não é problema nenhum um cientista falsear uma pesquisa, tá? É assim que a ciência move. Um cientista descobre uma coisa, o outro vem tentar provar que ele está errado. Por isso que a ciência é tão legal, porque ela funciona com os outros tentando provar que você está errado. Isso é bem legal. Então, aparentemente sim, velho, mas eu nunca vi ninguém fazer isso por vontade própria, tá? Eu já ouvi relatos próximos, pessoas foram tomar passe comigo de fenômeno poltergeist, que ela fazia objetos se moverem, mas eu nunca presenciei, não fui na casa da pessoa nem nada disso. O que eu acho sobre o Wicca? Acho bacana, eu já falei diversas vezes aqui, eu acho que a Wicca é uma religião bem legal. Porque eu não sei que tipo de coisa ela promove nas pessoas, mas eu tenho a impressão sempre de que quem é Wicca, o cara toma um chá de cogumelo na iniciação e não retorna nunca mais da viagem dele. E eu não falo isso de uma forma pejorativa, tá? Puta que pariu, né? Eu não falo isso de uma forma pejorativa, que parece que o cara entra numa viagem eterna e ele tá sempre de boas. Eu nunca vi um wicano, por exemplo, mal-humorado, saca? Eu nunca vi um wicano reclamando da vida. A maioria das vezes você vê um wicano, tipo, vendo gnomo, duende e tomando chazinho. Então, pra mim, eu acho muito legal a Wicca, porque eu acho que eles chegam num estágio de êxtase muito próprio deles, assim. Eu acho isso bem bacana, de verdade. Dificilmente. Babei tudo. Dificilmente um wicano vê o mundo e consegue olhar as mazelas do mundo, tá ligado? Que é um negócio que eu, por exemplo, vejo com bastante frequência. Né? Eu sempre vejo as coisas. Eu sempre não, mas eu observo como o ser humano, por exemplo, é uma coisa que ele é podre. Né? O ser humano, por natureza, é podre. Então, tipo, é muito mais fácil eu ficar bravo, ou muito mais fácil eu olhar as coisas de um jeito que eu não consigo compreender a relação do que um Wicano. O Wicano, tudo é paz e amor, tudo tá muito louco. Eu gosto da Wicca, de verdade, cara. Eu não tô falando isso pra ser sacana, não. Eu gosto mesmo, tá? Da Wicca. Eu acho que os Wiccanos são muito... Ah, mano, deu merda na minha vida. Ah, vamos pegar 3 pedrinhas e a gente faz nos nossos chakras. Sabe, tipo, eu acho muito legal, cara. Tipo, de verdade. É que nem esses umbandistas mais ferrenhos, tá ligado? Esses umbandistas mais idosos, assim, mais old school, assim. Que os caras tudo, puta, olha, mano, tá foda, tô com dor de cabeça. Acende uma vela que passa, sabe, tipo, assim? Eu acho muito legal, cara. Eu queria de verdade ter essa pureza de coração, assim. E eu não sei que pedras que você tá falando, mas é isso que eu acho da Wicca, tá? Eu acho muito fofinho os wiccanos.
Nina, uma pergunta. Espíritos se conhecem, se socializa? Claro. Algumas vezes você já falou, vivemos em camadas como uma casca de cebola. E o que eu vim a entender é que espírito vive entre nós e uma outra camada da mesma cebola. É. Onde não podemos ver, enfim. Mas queria saber pelo seguinte, se o espírito pode nos ver, ele pode nos matar ou causar nossa morte através de algum outro efeito, por exemplo, do ambiente inserido? Sim. Uma outra pergunta seria, um espírito pode morrer ou ser morto por outro? Cara, isso é uma pergunta que eu me faço desde que eu comecei na minha caminhada espiritualista, velho. Desde agradeço por compartilhar esse conhecimento. Ó, primeiro, espíritos sim, se conhecem, se socializam, tá? Imagina essas camadas, cara, que eu tô falando aqui, como as camadas que a gente tem na própria sociedade que a gente vive, tá? É lógico que nós todos estamos no mesmo patamar vibratório, então a gente consegue se enxergar. Mas quando você está andando na rua, por exemplo, você vai até o seu trabalho, você entra no busão. Lá tem um grupo de pessoas que se conhecem, que estão lá conversando com o motorista, por exemplo. Você não faz parte desse grupo, você não está inserido nesse grupo, mas porém, esse grupo existe, está ali. Pra você, que está no ônibus com fone de ouvido, é como se eles não existissem. Mas eles existem, estão lá, tá? Espíritos são meio isso, tá? Só que além dessa situação, também existe uma outra situação que é a própria difusão energética. Então, digamos que espíritos nível 1, todos eles estão numa camada nível 1. Espíritos nível 2 estão numa camada nível 2. Essas camadas acontecem no mesmo lugar que a gente, inclusive, só que elas não se encontram porque elas estão em níveis de vibração diferente, tá? Seria como seus átomos e os átomos... Você aqui, ó, o Nino, e o ar. O ar está no mesmo lugar que o Nino, mas o ar ele é muito mais sutil, ele é muito mais espaçado do que eu, né? Os seus átomos e tal. Então eu não o enxergo, mas ele está aqui, no mesmo lugar que eu. Entendeu? É meio isso. Com relação à pergunta do espírito pode ser morto, cara, eu acho que sim. Mas eu não sei, eu não tenho como afirmar isso. Algumas literaturas dizem que sim, outras dizem que não, o Kardec nem toca no assunto. Eu acho que sim, porque eu interpreto as coisas assim, assim no alto como no baixo, né? Então se a gente morre, eu acho que espíritos também podem morrer. Mas não, né? Tem uma terceira pergunta, uma segunda pergunta que você fez aqui. Espírito pode nos ver, pode nos matar ou causar essa morte através de algum efeito? Pode, tá? Inclusive sugando a sua energia até você falecer. Tem um livro chamado A Vidente de Prevost, que é um livro bem legal. Não é bem um romance, aliás, não tem nada de romance. Ele é um relato de um médico, em teoria, tá? Como o livro é bem antigo, a gente não sabe se é puramente superstição, alguma coisa assim. E não é porque era um médico que a gente vai acreditar logo de cara, tá? Mas uma moça que passava muito mal, o médico foi lá cuidar dela e ele observou que ela tinha esse contato com o espírito e tal. E ela ia sendo sugada muito rápido pelos espíritos e acabou morrendo cedo. Se você quiser, é o Vidente de Prevost. Ou Prevost, eu nunca sei o nome da cidade. Nino, em alguns casos já ouvi falar sobre termos proteção espiritual. Sim. Gostaria de saber se nossas ações fazem com que os nossos protetores decidam ou não proteger por tais ações que cometemos. Sim. Você tem proteção, mas você tem também o livre-arbítrio, né? Então, assim como você tem a proteção dos seus pais, eu imagino, né? Ou de um tutor. Mas esse tutor pode não te proteger dependendo do que for, né? Se tipo, olha, pôr o dedo na tomada da choque, você vai lá e põe, ele vai deixar você tomar um choquezinho pra você ver o que é choque. Exemplo, um rapaz em uma tentativa de assalto mata a vítima por não querer dar os pertences. Pera aí. Quê? Qual que é o nome? Ó, a Ana Lídia tá falando que tem um vídeo dela falando especificamente sobre isso. É o vídeo 3. Tá no ar já? Tá, né? É o vídeo 3, eu vou linkar aqui pra vocês. Voltando. Um rapaz em uma tentativa de assalto mata a vítima por não querer dar os pertences. Onde estaria a proteção dessa pessoa que foi assaltada e morta? E por que o espírito do assaltante não freia o seu protegido para que não... não freou o seu protegido para que não matasse o outro. Porque a gente tem o livre-arbítrio, né? A gente pode fazer.
Você... E também não é porque você tem uma... Ter uma proteção espiritual não quer dizer que você tem um escudo à prova de bala também, né, filho? Observação, entendo que existe o livre-arbítrio e as pessoas fazem o que elas querem, mas por que o espiritual não interveio para salvar a vítima? Ah, tem uma outra questão aqui, ó. Que é bem legal. Eu não sei por que também, cara, e cada vez eu me pergunto mais a respeito disso. Por que a gente tem a imbecil ideia de que ficar vivo é legal? Sabe, eu não entendo, tipo... as pessoas hoje estão vivendo cada vez mais, né? E estão chegando aos 100 anos muito fácil. Pra quê? Não tem nenhum sentido isso, velho. Eu sei que a gente tem um cérebro gigante, mas... Sabe, você vai chegar até os 100 anos e aí você fica tipo um bagaço de gente que não consegue fazer nada, fica dando trabalho pros outros. Dependendo de como você for quanto velho, você ainda fode a vida de alguém, tá ligado? Porque, meu, é muito caro cuidar de velho, né? Então, eu não sei por que a gente acha que morrer é ruim. Morrer não é ruim, gente. É lógico que assim, a gente tem que aproveitar a nossa vida ao máximo, né? Inclusive, nós temos que aproveitar a nossa vida ao máximo. A gente tem que aproveitar cada instante do nosso dia. Mas não tem porquê. Ficar vivo, ficar morto, cara. Tipo, ficar morto não é uma situação sine qua non que é ruim, tá? Não é uma situação ruim obrigatoriamente. Então, tipo, o cara morrer aqui, não necessariamente o cara tá... É uma coisa ruim pra ele. Às vezes o cara, puta, fez o que tinha que fazer na vida dele, agora ele tem que dar um passo seguinte na questão da evolução dele, e o cara tem que fazer isso desencarnado, então o cara tem que morrer. Então, às vezes, o assaltante tá fazendo um bem pro cara e não um mal. Você não sabe. Isso que é foda, né? Como é que você ajuda uma pessoa se você não sabe o que tá fazendo? Eu entendo que alguns acreditam que existe a hora dele. Mas se for pensar assim, se existe uma hora pra tudo, não existe, velho. Não estaríamos limitados a seguir algo que já estaria... Então, não existe, tá? Não é ter uma hora pra tudo. É que às vezes você já terminou o que você tinha que fazer. Eu, por exemplo, eu vivo falando aqui em casa pros meus pais, inclusive, eles ficam putos quando eu falo isso. Eu falo que eu quero morrer com 60, cara. Eu não quero passar de 60, não. Meu trato com Deus, se é que Deus existe. Aí todo mundo fala, mas você vai morrer novo. Meu pai já passou dos 60, né? Fala, você vai morrer novo, não sei o que lá. Eu falo, gente, mas se eu quero morrer com 60 porque é meu deadline, né? Até lá eu quero fazer tudo que eu tenho que fazer, entendeu? Então eu tenho alguns planos profissionais, pessoais, etc e tal, que eu quero resolver com 60. Se eu resolvi, cara, puta, eu vou morrer. É isso, gente, tá? Tira da cabeça esse negócio de que... Também não precisa sair se matando por aí, tá? Porque você tem coisas a fazer na sua vida, você tem que fazer tudo. Mas morrer não é uma situação ruim por si só. É isso, tá? Já tô vendo a galera se matando aqui agora, né? O Nino falou que morrer não é ruim. Bom, crianças, eu tenho que trabalhar e eu vou nessa. Espero que vocês tenham uma ótima terça-feira. Se gostou do vídeo, clique em joinha, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo pelas redes sociais. Não esquece de dar um pulinho lá no canal da Ana Lídia, pra vocês verem lá o trabalho dela. Ela tá fazendo um trabalho legal com uma coisa completamente diferente de mim, né? Porque eu sou esse cara mais... E ela é toda... A cara dela. E às vezes dá vontade de dar uma chacoalhada. Mas é muito legal o que ela tá fazendo, porque ela dá uma visão que é completamente diferente da minha. E aí vocês devem se perguntar aí na casa de vocês, como é que você conseguiu... como é que vocês conseguiram se casar e passar tanto tempo junto, trabalhar numa casa de assistência espiritual com os pensamentos tão díspares? É fácil, a gente se respeita. Com essa mensagem de amor e carinho eu deixo vocês até a próxima.